Jovens, eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo a Mais. Hoje vamos falar de Shinkansen, um jogo de trens, só que não qualquer trem, o trem-bala japonês. Shinkansen é o nome que se dá ao trem de velocidade que foi inaugurado aí para as Olimpíadas de Tóquio em 1964. No jogo, somos construtores do trem-bala, né? E vamos construir o nosso trem, vamos desenvolver aqui, acrescentando vagões, vamos construir as estações aí que carregam aí essa linha de Osaka a Tóquio, certo? Dispostos aqui existem os vagões e você tem no vagão uma cidade, né? Tem um custo para você comprar essa cidade e tem uma habilidade aqui. Essa habilidade que vai dar, vamos dizer assim, motor para a sua engrenagem de trens, né? Aqui temos a ordem do turno, né? Um baralho de cartas, é um jogo até 4 jogadores, né? Simulação aqui para 3, sorteamos essas cartas aqui. Existe um conjunto enorme de cartas para ter uma maior rejogabilidade. E é com essas cartas aqui que, por exemplo, nós sabemos que cada jogador começa com 6 ienes, que é a moeda ainda do Japão. Cada jogador começa ainda com 7 piras. Essas piras são colocadas nessas cidades aqui, que são as cidades que sediaram os jogos. Então, além de você pontuar nas cidades onde passa o seu Shinkansen, você vai pontuar se você tiver maioria das piras nesses lugares aqui. E tem ações para você colocar, né? Cada jogador tem aí uma cabeça de trem e uma cabeça e uma cauda. A cauda é igual para todos os jogadores, então a ação da cauda, se você colocar para fazer essa ação, você pega 5 ienes e você desenvolve, você avança em alguma trilha dessas aqui, que é a cor da estação, né? Nós temos 3 cores possíveis, preto, branco e dourado. Então essas cores aqui, a proporção que elas vão evoluindo, vai chegar no final e vai ter uma que está mais valorizada, ela vale 6 pontos, a segunda vale 3, a terceira vale 1. Isso diz a estação, o quanto você vai receber por cada estação dessas. As estações que você não tiver, que você colocou no seu trem, e você não habilitou ela, e ela não tem nem trilho, automaticamente você perde pontos. Então você ganha pontos se tiver o trilho, tiver a estação daquela cor, e você perde se não tiver. A mesma coisa aqui nas cidades olímpicas, né? Se você tem a maioria, mas aquela cidade não tem o trilho passando, você perde 3 pontos ao invés de ganhar os pontos que você ganharia por aquela estação, certo? Então, no jogo, primeiramente, o primeiro jogador, que é o cinza, ele vai lá e escolhe uma das cidades, né? Uma das cartas aqui, né? Sempre ficam amostras. O número de jogadores são 3 mais 2, então são 5 cartas aqui. Um jogo para 4 jogadores ficariam 6 cartas. Esse jogador escolhe essa aqui no final, por exemplo, que já é uma carta que tem 2 cidades. Isso aqui pode ser uma coisa boa, né? Porque você, no final do jogo, quando você fizer a maior cadeia, a sua maior cadeia, cada cidade conectada, vale 3 pontos se ela tiver trilho e se ela tiver estação, né? Então esse jogador escolheu aqui, prontamente ele paga esse valor aqui, 3 moedas, né, para ter essa carta, certo? E já avança, aqui ele avança no dourado e no preto, né? Então ele já avançou nisso aqui, que é o que a carta diz. O segundo jogador, que é o vermelho, ele vai pegar aqui, ó, para tentar baratear o seu custo de construir trilho, porque o custo da construção também vai nessas cartas. Atualmente o custo está em F, então você pagaria 4 ienes para colocar um trilho. Aqui você pagaria menos, né? E ele está colocando aqui, então ele tem que pagar 2 moedas, porque a carta diz 2 moedas, né? 2 ienes aqui. Esse aqui, ele quer ser o primeiro jogador, ele vai pegar essa carta aqui, né? Também vai pagar 2 ienes e prontamente vai pagar mais barato para colocar estações, né? O custo para você pagar é 3. Com essa carta ele paga 2 no caso, né? Da esquerda para a direita, essa passa a ser a ordem do jogo. Esse jogador aqui, quando ele for jogar, ele escolhe uma posição, ele vai escolher essa aqui, e vai prontamente pegar essa carta para si. E vai desenvolver alguma dessas cores, ele vai colocar o branco para ficar tudo igual. Pegou essa carta, ele coloca imediatamente, né, aqui no trem dele. Sempre você afasta a cauda, coloca o vagão novo. E aí, essas cartinhas aqui, que norteiam os 5 anos de construção, diz o número de ações. Aqui são 3 ações possíveis. Então ele pega esses 3 marcadores aqui, em forma de X, para dizer quais são as ações que ele vai fazer. Primeira ação, ele vai lá, pega 5 ienes e evolui em uma das esferas, vai colocar aqui a dourada, por exemplo. Aqui ele vai pagar 2 ienes para colocar uma pira, né, que é logo se vê livre disso aqui.
e ele vai apostar justamente em Tóquio, que é uma cidade que ele tem lá. Então vai colocar em Tóquio, onde ele paga 1 iene para poder andar 2 pontos de vitória. Você não pode fazer a mesma ação da carta, né? Então aqui no caso ele pode fazer essa ação aqui é uma ação da carta, essas cartas, né? Então aqui ele coloca outra pira, né? Aqui também em Tóquio, onde ele paga mais 1 iene, ganha mais 2 pontos de vitória, e a outra ação é desenvolver aqui o dourado, que é a cor que ele escolheu, né? Não tem nada construído ainda, mas tudo leva a crer que ele quer construir dourado na cidade de Tóquio, que é aqui no final, né? No final da linha. O segundo jogador, nesse caso aqui é o vermelho, ele vai lá, pega 1 iene, porque ele colocou aqui, né? Vai pegar essa carta para si, vai fazer a mesma coisa colocando desse jeito, e vai executar as suas 3 ações possíveis, né? Então, vamos supor, vai primeiro pagar 2 ienes para usar a habilidade do adversário aqui, né? Então, pagou 2 ienes para poder liberar um trilho. O trilho que ele quer liberar é de Yokohama. Então, ele paga 1 iene para Yokohama, vai pegar 2 de troco, liberou. Essa liberação aqui vira um trilho para ele. Agora ele tem um trilho, certo? Então, essa foi a primeira ação dele. A segunda ação, ele vai colocar o trilho, né? Só que ele já coloca pagando 1 a menos, né? O custo, então primeiro ele tem que pegar até dinheiro, né? Ele pega primeiro o dinheiro, pega 5 ienes aqui e evolui nesse trilho, e por último ele coloca o trilho aqui em Yokohama, e ao colocar o trilho, ele paga o 4, né? Pega 1 de troco e avança 5 pontos de vitória, né? 1, 2, 3, 4, 5. Somente nas letras que tem aqui na carta é que você vai saber qual é esse preço. Então esse preço agora está muito caro, você ganha muitos pontos de vitória. Pode ser que com outra letra fique mais barato. Foram as 3 ações dele. O terceiro jogador, que é esse aqui, é o cinza, ele simplesmente vai lá, coloca aqui, ganha 1 ponto de vitória, vai colocar o seu marcador aqui. Esta ação aqui, que ele tem na carta dele, ele pode simplesmente pegar uma carta do descarte e colocar para si, desde que ele pague o custo dela, né? Então é uma ação possível, né? As 3 ações dele, a primeira ação, pegar dinheiro, né? Dinheiro no começo do jogo é muito difícil, muito escasso, vamos dizer assim, e é justamente o que fala na construção. Os primeiros anos da construção do Shinkansen foi caro, né? Muito caro. Depois, para colocar as estações e o trilho, foi barateando, né? No final, já estava muito mais fácil de conseguir construir a linha toda, né? Ele vai avançar aqui no branco. Ele tem a habilidade de pagar 2 para poder liberar um trilho, então ele vai liberar esse trilho aqui de Nagoya, né, que vira um trilho. E a última ação, ele vai devolver o favor, né, vai pagar aqui 2 para o adversário dele, vai colocar esse trilho também em Nagoya, né? Então, são as ações possíveis. Note que eles só fizeram aqui desbloquear e colocar pira, mas você ainda tem que colocar, e já acabou o primeiro ano, né? O primeiro ano já acabou. No final do jogo, isso aqui vai virar amaranhado, vai ter um monte de coisa, então você não tem como construir sozinho. Aqui, esse fez em Tóquio, o outro fez em Yokohama, que é do lado, né, justamente para começar a desenvolver junto uma rede. Essas cartas aqui vão para o descarte, abrem-se novas 5 cartas, né? Então o jogo vai andando e é rápido. Em 5 turnos, né, 5 anos, acaba a brincadeira, né? Existe ainda uma penalidade para lugares onde você não tenha construído nada, né? Então, se você não tem nada ali, não tem nem o trilho, você perde 3 pontos. Além do que, tudo que ficar aqui de pira, que você não usar, são menos 3 pontos. Então, jogo apertado, um jogo que você sente que no começo você não tem muita coisa, e à proporção que o jogo vai crescendo, você vai tendo mais opções e mais coisas, ainda mais que você vai tendo mais cartas que podem te dar ações nessa escolha que você faz aqui, certo? Esse é o jogo, muito simpático, bonito, rápido e de trens, né? Como eu sempre faço, o primeiro jogo do mês, né? Eu faço um jogo de trem, né? O nosso algo a mais fala justamente sobre o Shinkansen. Shinkansen é o símbolo nacional, né? É o símbolo do progresso japonês, né? Idealizado na década de 40, você já tinha trens que moviam-se a 200 por hora, por aí. Ele começa a ser idealizado e principalmente objetivado a fazer a ligação de Osaka até Tóquio para as Olimpíadas que ficariam em Tóquio, né? Então, começou em 59 a construção, e aqui nos 5 anos fala justamente as datas que você, cada carta dessa aqui é um ano, né? E foi finalizado aí 1º de abril de 1964. Esses trens chegavam ali a 300 em média, né? 300, um
pouco menos, 300, 320 por hora. E existe a linha Maglev, né, que é uma linha de Shinkansens mais nova, a partir dos anos 70, que ela é levitação magnética, então é um mecanismo diferente, onde você tem trens que podem atingir 580 por hora, né? O recorde mundial, 603 km por hora. Então é uma tecnologia muito avançada, isso em 1970. Né? Para você ter uma ideia, em 1974 começa no Brasil o metrô em São Paulo. No Japão você já tem o trem-bala funcionando. Né? Então o jogo representa muito bem isso, a escassez de recursos no começo e no final você tem já tudo mais estruturado, os jogadores tendo obrigatoriamente que construir junto, não dá para você construir uma linha sozinho, a mecânica dessas cartas terem uma evolução, né? Você sempre vai colocar no final, mas você tem aqui uma pira onde você pode fazendo a ação de colocar a pira ali, você trocar a ordem das cartas, justamente para você poder ter uma estratégia que funcione. Né? Esse jogo, principalmente a parte de levitação magnética, é uma aula de física. Né? Para você conseguir fazer a levitação magnética e ter então essa flutuabilidade dos trens e grandes velocidades, isso é física pura, né? Porque você precisa de bons condutores, você precisa de eletroímãs potentes para você fazer isso tudo. Então, é um jogo que permite que você passeie em várias áreas da tecnologia, obviamente que a engenharia presente aqui ao longo dos anos foi muito avançada, né? Foi evoluindo bastante e está aqui, tecnologia pura em um jogo relativamente simples que conta um bocado da história dessa maravilha da tecnologia humana. Né? Se você gostou do vídeo, gostou da história, amanhã às 22 horas, né, vamos ter aquela nossa live, vai ter um convidado aí para a gente falar um pouco mais do Shinkansen, falar principalmente da pontualidade, né? Porque com essa velocidade toda você consegue fazer as viagens, vamos dizer assim, mais barato que avião, mais rápido que avião, por exemplo. E então vamos falar um bocado a respeito disso. Né? Deixe o seu comentário, dê o seu joinha, compartilhe com amigos, se inscreva no canal. Né? Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!